Sabe por que eu tô com isso aqui? Porque eu tô com um furo no gogó. Então eu vou gravar assim mesmo, beleza? É nóis! Olá família, como estão? Diariamente são descobertas diversas coisas e a ciência fica encarregada em descobrir a história daquilo ou então pra que serviu, né? Mas acreditem família, existem algumas descobertas que nem mesmo a mais avançada ciência consegue descobrir a história e nem mesmo nenhuma pista de quem criou. Ficou curioso, né? Então é melhor se acomodar aí, porque hoje nós veremos 9 descobertas bizarras sem explicação. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Opa, mas antes de começar o vídeo, você já sabe o que temos que fazer, não é mesmo? É claro! Descer um pouco a tela, clicar no like aqui embaixo e do lado do like tem o botão de se inscrever. Se você ainda não faz parte da família Mundo Inverso, essa é a sua oportunidade. Se você vê aqui o quão grande e unida essa família é, você vai ficar morrendo de vontade de fazer parte disso. Então o botão vermelho tá aí pra isso, beleza? Ah, e outro detalhe, se você ainda não me segue no Instagram, ele tá aparecendo aqui na tela. É só você correr lá, me seguir, porque eu estou seguindo alguns inscritos de volta. Hey! E hoje pode ser a sua vez, hein? Agora que o recado foi dado, vamos começar o vídeo. Moeda do Mine. Não família, não é de Minecraft que eu vou falar aqui hoje. Essa moeda também é conhecida como moeda Goddard. Ela é uma peça de prata de origem norueguesa, que possivelmente foi usada em meados do século XI. Mas aí você deve estar se perguntando, o que é que ela tem de especial? Bom, vamos lá. Ela foi encontrada no estado do Maine, por isso o nome moeda do Maine. Mas isso fica nos Estados Unidos. E tudo indica que essa é uma moeda europeia que chegou ao continente americano cerca de 400 anos antes de Cristóvão Colombo. E aí, será que estamos falando de viagem no tempo? Portal tridimensional? Na verdade eu acho que não chega a isso. Mas a única teoria que existe sobre essa moeda é que possivelmente os vikings que foram atacar o Canadá deixaram essa moeda cair por lá. E alguns imigrantes do Canadá que foram para a América levaram a moeda como uma espécie de recordação ou algo do tipo. Apesar de fazer bastante sentido, essa é a única coisa que alguns pesquisadores acreditam, mas a maioria ainda não tem nenhuma explicação sobre ela. A Pedra Misteriosa. Uma das descobertas mais misteriosas que existe é essa pedra aí, que foi encontrada no lago Winnipsauk. Ela foi encontrada em 1872 por trabalhadores de uma escavação local. E inicialmente acreditavam que ela era uma espécie de artefato de culturas distintas, ou até um símbolo de união entre duas tribos diferentes. Porém, em 1994, foi feito um estudo muito aprofundado nessa pedra e descobriram alguns furos nela, feito com tamanha precisão que não poderia ser feito naquela época. Seria obra de uma espécie ultra avançada? Ou até então de extraterrestres? Ficaremos sem respostas, mas que é bem louco, isso é. Cavernas Longyou. À primeira vista, elas podem até parecer aquelas ruínas antigas comuns, né? Mas esse grupo de cavernas possui mais mistérios do que você pode imaginar. Descobertas em 1994, esse grupo de cavernas artificiais provavelmente tem entre 2 a 3 mil anos de existência. Família, vocês têm ideia de quanto tempo é isso? O mais incrível é que elas foram muito bem projetadas, a ponto de deixar arquitetos e engenheiros atuais de boca aberta. Apesar de parecer até uma obra futurista para a época que ela foi feita, ninguém tem resposta de quem a criou. A única coisa que existe até hoje são algumas esculturas na parede, mas que não dá pista alguma de que civilização ou até que raça que fez isso, né? Vai ver, foram algumas minhocas gigantes, né? Vai saber. Dodecaedros romanos. Isso pode até parecer algum item de decoração que você encontra em qualquer loja hoje em dia, né? Mas esses artefatos aí são do 2º ou 3º século depois de Cristo. E sabe o que o faz tão misterioso? Bom, basicamente ninguém tem ideia do propósito desses artefatos. É como se eles tivessem sido feitos sem nenhuma explicação. O primeiro deles foi encontrado em 1739 e desde então outros 115 também foram encontrados. E o mais interessante é que eles são encontrados exclusivamente na Europa.
Já foram encontrados na França, Bélgica, Hungria e Grã-Bretanha. E mesmo estando na Europa, não existe nenhuma documentação histórica que explique para que eles serviam, né? Alguns pesquisadores acham que eles eram uma espécie de ferramenta para a confecção de roupas de lã. Já outros acreditam que eles ajudavam a saber o tempo certo de colher os grãos. Mas nada disso foi confirmado até hoje. O sinal WOW. Em 1977, o radiotelescópio Big Ear da Universidade de Ohio recebeu um sinal 30 vezes mais forte do que a radiação recebida naquele local. A versão impressa do sinal foi recebida com um WOW ao lado, por isso a origem do nome desse sinal. O local de onde ele veio foi o aglomerado estelar M55, mas a área exata nunca foi localizada. O mais importante de tudo é que essa frequência foi recebida como um sinal monstruoso, de 1420 MHz. Essa que é a frequência natural emitida pelo hidrogênio, ou seja, quase que certamente podemos apontar para um sinal artificial extraterrestre. Tá, tudo bem, nada foi confirmado, mas para não assustar o mundo, os pesquisadores dizem que formam algumas nuvens de hidrogênio dentro dos cometas. Por isso que esse sinal veio assim forte, e essa loucura toda de ser um negócio extraterrestre, mas que é natural. A verdade é que ninguém sabe o que realmente fez esse sinal chegar. Seria realmente nuvens naturais? Ou seriam extraterrestres querendo se comunicar? Vai saber, né? Slime pulsante. Olha, por mais que a gente já tenha visto filmes de ficção, extraterrestres, qualquer coisa de outro planeta, esse slime aí pode deixar a gente com um pouquinho de pânico. E sabe o porquê? Porque basicamente isso é parente daqueles fungos que encontramos nas paredes da nossa casa. Mas com um detalhe, ele possui a própria inteligência. Família, esse negócio realmente só pode ter saído de algum filme. Ele consegue saber onde existe comida para voltar lá e se alimentar novamente. Se for colocado em um labirinto, ele consegue escapar e consegue detectar tudo o que está acontecendo ao seu redor. Existem pesquisadores que não assumem que ele tem uma inteligência, já outros dizem que ele tem sim uma espécie de inteligência própria. Agora, seria esse os finais dos tempos? Será que o mundo vai ser engolido por essa gosma? Eu não sei, mas que ela é bem estranha, ela é, né? As estatuetas Dogu. Essas estatuetas são facilmente encontradas por todo o território japonês, e o nome Dogu significa figura em barro. Até hoje foram encontradas 18 mil dessas figuras, e algumas tendo de 2 até 10 mil anos de existência, família. Enquanto algumas pessoas dizem que elas fazem parte da pré-história japonesa, outras dizem que a existência dela é um mistério, já que não há nenhuma evidência do propósito da criação dessas estatuetas. E é claro, né, família, que isso vem com um monte de teoria louca. Enquanto algumas pessoas dizem que elas são simplesmente itens de decoração, outras pessoas falam que elas guardam uma espécie de energia mágica que pode trazer sorte ou azar para as pessoas. Outras falam que elas imitam trajes espaciais extraterrestres daquela época. É uma coisa louca. Cada um tem uma teoria e cada um pode até ter uma em casa com o seu próprio significado, né? Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma garrafa. Por quê? Porque guarda energia aquática. Então funciona, né, pra mim? A placa do Zodíaco. Essa pedra misteriosa foi encontrada na Colômbia Britânica, no quintal de uma casa em 2013. Como o nome sugere, a pedra é coberta por símbolos dos zodíacos e astrológicos. De acordo com os depoimentos reais que existem aí da pedra, não há nenhuma explicação da existência dela. Mas o que pesquisadores dizem é que pelo design dessa pedra, ela tinha sim alguma função. Seja para ser uma espécie de relógio rudimentar da época, mas ela tinha um propósito na vida. E ninguém pode negar isso, né? Se não surgir nenhuma documentação histórica que fala assim, olha, aqui a gente usava a pedra do zodíaco para comer feijão, ninguém vai saber para que ela servia de verdade. E até então ela é guardada, né? Vai que tem um mistério muito profundo e que a humanidade nem poderia saber disso. Manuscrito Voynich. Talvez esse seja um dos documentos misteriosos mais conhecidos dos últimos tempos.
Este é um codex. É uma espécie de livro escrito em uma linguagem diferente que ninguém consegue traduzir. A datação de carbono comprovou que o livro foi feito no século XV, e folheando algumas páginas dá para perceber que ele é feito com um conteúdo bem comum. Nele há ilustrações de diversos símbolos, figuras de mulheres fazendo todo tipo de coisa e até mesmo animais que nunca existiram na Terra. Há quem diga que são apenas rabiscos feitos por alguma espécie de louco, que não tem significado algum, mas pesquisadores acreditam sim que esse é um livro muito importante. Infelizmente ninguém consegue decifrar, né? Se você por acaso for um tradutor desse codex aí, quiser se voluntariar aí pra saber os segredos da humanidade, tá aí um livro bem bacana pra você começar a entender. Esse vídeo vai ficando por aqui. E aí, gostaram, família? Então não esqueça de clicar no gostei, deixar um comentário aqui embaixo e, como eu disse, se você não for inscrito, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo. Um abraço e até a próxima!